Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, Pastor Claudemir aqui. E eu trago uma reflexão para você nessa manhã. Eu, pelo menos, estou gravando aqui numa manhã de sábado, 12 de dezembro de 2020. Amanhã, 13 de dezembro, é dia da Bíblia. E baseado nesse dia, eu gostaria de trazer um pouquinho à memória a importância da Bíblia Sagrada para toda a igreja. Mas antes eu gostaria de fazer um comentário, o seguinte, que nós temos aqui na nossa igreja, na primeira igreja batista no Pérola, e em especial no grupo de WhatsApp, eu sempre coloco lá o pergunte ao pastor, que aí o membro da minha igreja vai no privado e pergunta para mim a respeito da vida, do mundo, da sociedade, sobre as escrituras, procurando entender alguma coisa. Muitas vezes eu faço questão também de que a mensagem que foi pregada no domingo, se por um acaso alguém não entendeu ali uma frase ou um texto que não foi exposto de uma maneira mais clara, então elas levam ali para segunda-feira e fazem a pergunta, ou então fazem um pequeno comentário a respeito daquilo que nós pregamos. Isso tem ajudado muitas pessoas, tá? E uma dessas perguntas que eu recebi essa semana foi a seguinte: como que eu via o crescimento? Foi uma pergunta pessoal, né? Então tinha uma opinião minha ali, eu tinha que dar uma opinião, né? Como que eu via o crescimento da igreja brasileira, né? Se ela tem crescido de uma forma adequada, né? Então eu dei a resposta e eu gostaria de compartilhar com vocês também aqui um pouquinho da resposta que eu dei. Bom, então eu vejo da seguinte forma: eu vejo que a igreja brasileira ela passa por uma crise de identidade muito grande, e aqui entra a palavra de Deus, onde eu gostaria de citar, lembrando o dia da Bíblia. Por quê? Porque quando Jesus fala que nós devemos ir, é uma ordem, é no imperativo, nós devemos, como cristãos, devemos ir e pregar o Evangelho, ensinando as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós devemos fazer discípulos de todas as nações e ensinar essas pessoas a guardar tudo aquilo que o próprio Jesus nos ordenou. Isso é uma ordem clara de que a igreja tem uma missão clara de se fazer discípulos, de pregar o evangelho e somente as escrituras, ok? E ainda ensinar o povo tudo aquilo que o próprio Jesus nos ordenou. E aí entra a crise de identidade da igreja brasileira, ao meu ver. É que eu acho que o crescimento da igreja evangélica no Brasil não tem sido um crescimento saudável. Por quê? Porque ela abandonou as escrituras. Ela abandonou a ordem do Senhor Jesus Cristo de ir, quando estiver indo, pregar o evangelho de Jesus, ensinando a guardar tudo aquilo que ele já ensinou e ainda fazer discípulo de todas as nações, né? E eu acredito que principalmente as mega igrejas, têm surgido, primeiro que elas não estão indo, elas estão pescando apenas em aquário dos outros, né? Segundo, que elas não estão ensinando as escrituras. Por quê? Porque elas abandonaram as escrituras sagradas. Hoje, boa parte dessas igrejas, eu já vou falar dos remanescentes, não são todas. E antes que você não termine de ver o vídeo aqui completo, eu já quero dizer que há o remanescente, há aqueles que Deus sempre guarda e resguarda, né, no dia mau, né? Então sempre haverá o remanescente fiel, que vai permanecer fiel às escrituras, que vai permanecer fiel a Deus. Mas enfim. Então, essa grande massa de igrejas que tem crescido, essas mega igrejas, boa parte delas tem sido a base de um evangelho que não é o evangelho de Cristo. É uma mensagem antropocêntrica em que o homem é o centro de todas as coisas, a honra não é a Deus, eles não pregam apenas somente as escrituras, as escrituras mais alguma coisa, é as escrituras mais o coaching, essa mensagem que vem, essa mensagem do triunfalismo, os louvores, né, que você
nasceu e quando Deus olhou para você, você já tinha cara de vencedor, em que você é mais precioso que o ouro puro de Ofir. Sabe, essas mensagens que só infla você, que só enche o seu ego, que só enche o seu âmago, mas que não te transforma. É uma mensagem que não é bíblica, é uma mensagem que simplesmente as pessoas vêm, vão para o púlpito e jogam um monte de coisa lá e você se alimenta daquilo e logo você, quando vier os problemas, você não vai estar alicerçado na rocha. Por quê? Porque aquilo que foi colocado à mesa para você se alimentar não foi um alimento saudável das Escrituras. E o terceiro ponto aqui é que eles não têm feito discípulos de Jesus. Olha o que a ordem de Jesus fala. É ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. As pessoas, essas igrejas que têm crescido ultimamente no Brasil aí, em especial as mega igrejas, não têm trabalhado em se fazer discípulo de Jesus, apenas discípulos de si mesmos, né? E todo o ambiente do culto é preparado para que essas pessoas possam então apenas serem infladas, né? Por que eu acho que a igreja brasileira ela não tem crescido de uma forma saudável? Tem crescido sim de uma forma numérica. Há quem diga que o Brasil já passou dos 40 milhões de protestantes ou de evangélicos no Brasil. A grande questão é, de forma saudável? Minha resposta só pode ser uma, não. Né? Eu penso o seguinte, quando você dá um alimento, apenas macarrão instantâneo para uma criança, para o seu filho, para a sua filha, o que vai acontecer? Se você só dá isso para as pessoas, para a criança, logo ela vai ter problemas de saúde. Por quê? Porque ela não vai crescer de uma forma saudável, ela não vai criar anticorpos, o seu corpo não vai criar anticorpos para alguns tipos de doenças que podem vir, os próprios ossos dela não estarão fortificados, certo? Ela mesma, os órgãos dela não estarão firmes ali para poder se desenvolver na vida. Então, quem só se alimenta disso, você pode ter certeza que não irá crescer de uma maneira saudável. Ou ainda, de repente você come 3 pães e foi convidado para um almoço. E aí você chega lá empanturrado já de pão pela manhã. E aí você vê aquele almoço maravilhoso, você coloca um prato, come, aí repete, estava gostoso, repete de novo, enche o pote de refrigerante, daqui a pouco joga água por cima, aí você não resiste à sobremesa, repete. O que vai acontecer com você? Logo você vai ter uma indigestão. E logo você vai passar mal. É isso que se faz em boa parte dessas igrejas. Tem se pregado um evangelho em que apenas incha, em especial, incha o ego humano, certo? Se a pessoa se incha de si mesmo, porque a grande ideia é isso, né? E aí fica esse evangelho do triunfalismo, da prosperidade, e essas igrejas não têm pregado as escrituras sagradas. E então o que vai acontecer com essa pessoa? O primeiro problema não é nem uma tempestade, o primeiro pingo de uma chuva que possa vir, de alguns probleminhas, ela primeiro quer pular fora. Por quê? Porque ela não está alicerçada na rocha, ela não está alicerçada no Senhor. Então não é nem uma tempestade que possam vir e elas passarem por essa tempestade de uma forma madura. Não, elas não estão alicerçadas no Senhor, elas não estão alicerçadas na palavra. Por isso que muitas vezes você vê igrejas gigantescas que crescem assim, de uma forma exorbitante, porém, quando você vai olhar o conteúdo do que se prega lá, não é as escrituras sagradas, a forma de discipulado ali não é adequada, e então você tem um grave problema, porque afinal de contas ela deixa de ensinar aquilo que Jesus nos deixou, né? Que é fazer discípulos sim, mas também ensinar, certo? Tudo aquilo que o Senhor deixou e nos ordenou para cumprir aqui, né? Então são igrejas que inflam o ego das pessoas e não tem compromisso algum com as escrituras. Bom, a pergunta é, a igreja brasileira tem crescido de forma saudável? A resposta só pode ser não. A resposta é uma só. Não, ela não cresceu, ela não tem crescido, porque tem deixado de lado essas coisas. Boa parte dessas igrejas, você vê que tem pequenas igrejas, e não há problema nenhum ter pequenas igrejas, são pequenas agências do reino de Deus, mas boa parte dessas igrejinhas, boa parte delas, tem sido abertas porque
o líder de louvor ou o seminarista não foi com a cara do pastor, não gostou de alguma decisão ali, brigou e não, agora eu vou abrir a minha própria igreja, como se fosse um comércio. E essas megas igrejas, a mesma coisa, né? Boa parte delas tem crescido, tem surgido à base de brigas, de contendas, de intrigas, e então ela já nasce errada. Ela já nasce com um propósito enganoso, né? Fora tudo isso, tem os falsos profetas, que boa parte estão dentro dessas igrejas, tem aquela falsa mensagem, e você vai se enganando. Então você vai a uma igreja que não foi aberta de forma certa, você tem falsos profetas, falsos ministros do evangelho que nem chamados foram, você tem um ensino que não é o das escrituras, e o que vai gerar no povo? Falsas conversões, e falsas conversões vai gerar uma falsa ideia de ser um verdadeiro cristão, né? Então, acho que a igreja brasileira tem passado por essa crise de identidade. Nós precisamos voltar às escrituras, e aí entra aqui o meu ponto de vista e a lembrança do dia da Bíblia, que nós possamos voltar às escrituras, somente às escrituras. É a palavra de Deus, ela é apta para levar a igreja ao conhecimento do próprio Deus. É Deus falando aos nossos corações de forma que nós possamos compreendê-lo, a sua vontade. E a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se não for a igreja, se a igreja não voltar às escrituras, de maneira nenhuma ela poderia crescer de uma forma saudável. Portanto, que o remanescente não abandone as escrituras, e que possamos estar firmes no Senhor, na força do seu poder, e nunca, jamais abandonarmos as escrituras sagradas, porque ela sim é quem sustenta a própria igreja. Ela é a nossa maior fonte de autoridade, ela é a nossa única regra de fé e prática. Que possamos então pregar e viver somente as escrituras. Amém?